Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Terra, Meu Amor. Esse programa que é na TV Suprem, no braço de comunicação da União Planetária, e que traz convidados especiais para estarem conosco, partilhando suas ideias, seus caminhos, suas dúvidas, sempre com essa perspectiva do reconhecimento do pertencimento à Terra, o nosso amor, né? Então, hoje eu trouxe um ser humano lindo, que vocês vão conhecer daqui a pouco, uma mulher maravilhosa, muito minha amiga, que é encantadora e eu tenho certeza que vai encantar vocês também. Mas aguardem um minutinho que já já apresento ela. Como sempre, vou trazer primeiro o nosso poema de abertura. E hoje eu trago para estar conosco a nossa querida Cecília Meirelles, com um poema que diz assim: no mistério do sem-fim, equilibra-se um planeta. E no planeta, um jardim. E no jardim, um canteiro. No canteiro, uma violeta. E sobre ela, o dia inteiro. Entre o planeta e o sem-fim, a asa de uma borboleta. Então, é com essa leveza da poesia da nossa linda Cecília Meirelles que eu apresento a vocês Tânia Fontinelli, minha querida amiga Tânia. Seja bem-vinda, Tânia, ao Terra, Meu Amor. Nossa, que prazer enorme estar aqui conversando com você e com as pessoas que nos assistem. É uma honra muito grande, uma alegria muito, realmente estou aqui transbordando de alegria. E você está linda aí nesse lugar cheio de árvores. Eu vou apresentar um pouquinho de você para os nossos telespectadores. Então, a Tânia, ela é doutora em História Cultural e Identidades pela UNB e pela Universidade de Montreal. A Tânia é cineasta, especialista em gênero e diversidade nas organizações. Ela desenvolveu pesquisas sobre poder e liderança de mulheres em Londres, no Civil Service College. Ela é diretora do filme documentário Poeira e Batom, sobre as mulheres pioneiras da construção de Brasília. Ela é autora de livros como Mulheres no Topo da Carreira, Memórias Femininas da Construção de Brasília, entre outros. Então, Tânia, querida, é uma alegria estar com você aqui no Terra, Meu Amor. E eu já vou começar te perguntando algo. Como foi para você ser a autora, diretora do Poeira e Batom, esse filme que traz o olhar feminino sobre a construção de Brasília? Porque a gente tem muitos relatos masculinos de homens que contam a história de homens. E você traz o relato nessa perspectiva feminina. Como é para você? Como foi para você? É uma grande emoção, na verdade, porque o Poeira eu tive a honra de começar essa pesquisa em 2009, na véspera do aniversário de 50 anos de Brasília. Eu sou brasiliense, sou da primeira geração. Minha mãe veio para cá em 1960, com 24 anos. Ela veio para dar aula de geografia na Escola Industrial de Taguatinga, porque, na verdade, as escolas ainda estavam em construção. E depois que mudamos, né, pulamos para o plano piloto, né, e aí eu fui estudar na Escola Parque, eu sempre estudei em escolas públicas, amigas da minha mãe, professoras, né, a gente morava numa rua que tinha outras professoras, médicos, dentistas, todos pioneiros, vindos de várias partes do Brasil. Particularmente a minha mãe tinha vindo do Rio, mas ela é do Ceará. Ela se formou no Ceará como normalista e foi morar com a tia no Rio, era a capital, né, do país, onde tinha mais oportunidades. E ela logo conseguiu um trabalho no Sacré-Cœur de Marly, e ela morava no Jardim Botânico, e meu pai veio para cá em 1958, vindo do Ceará, do interior do Ceará, morava numa grande fazenda, e ele ouviu no rádio o presidente Juscelino falando que ia ter uma nova capital, convidando todos os brasileiros, e ele, um jovem,
querendo ter a sua vida própria e ter oportunidade, se despediu dos pais dele e da família, embora era uma família bastante acolhedora, morava numa fazenda, lá, curiosamente, numa parte mais fria do Ceará, né, com montanhas e com um verde extraordinário na serra, com muitas árvores. Eles eram muito conectados com a natureza, sempre foram, e eu aprendi isso com eles. E daí meu pai veio para Brasília em 1958, ainda só era poeira, tudo por construir, e ele era encantado com o presidente Juscelino, encantado com essa convergência de pessoas de todo o Brasil e do mundo, e transformando uma sociedade. E daí, logo que ele conseguiu comprar uma casinha, ele falou, agora eu posso me casar. E foi para o Rio, casou-se com minha mãe em 1960. Minha mãe veio com o vestido de casamento dela na mala, umas coisinhas, os dois jovens, e começaram a vida. E daí eu nasci 2 anos depois, eles contrataram um fotógrafo. Na nossa casa havia muitos fotógrafos, que meu pai depois foi trabalhar no Correio Brasiliense com Ari Cunha, né, conterrâneo, e também os diários associados, né, ali querendo fazer cobertura. Então ele tinha muitos amigos fotógrafos, muitos jornalistas que iam à nossa casa. Então eu, de certa forma, convivia muito com essa coisa de fotos e tudo. Então eu tenho fotos assim recém-nascida em frente ao Cine Paranoá, que é um cinema assim que já nem existe mais, praticamente, é lá numa rua de Taguatinga, no Teatro Nacional em construção. Então, assim, umas fotos icônicas dos meus pais ainda jovens, no meio da poeira. E daí era muito interessante que eu via essa luta da minha mãe e de outras professoras e outras mulheres. E sempre quando se abriu o jornal, no 21 de abril, eu falei, de novo vai falar do presidente Juscelino Niemeyer Costa ou dos candangos. Extraordinários, eles são ótimos, eu nada contra o Burle Marx, o grande Burle Marx. Me acostumei a andar nos jardins do Burle Marx, ali na 308, que eu estudava na Escola Parque, ali tudo projetado por ele, pelo Lúcio Costa. Mas, no entanto, eu via que faltava uma parte dessa história, as mulheres nessa história. Então, a minha pergunta era, onde estão as mulheres nessa história? Incluindo minha mãe e outras mulheres que chegaram aqui tão na época do início do Brasil e não estavam nessa história. Portanto, eu comecei uma pesquisa para tentar identificar algumas mulheres e começar a fazer um filme, que, na verdade, o filme se chamava no início Mulheres Invisíveis na Construção de Brasília. E isso por quê? Porque havia esse conceito de invisibilidade. Então, eu comecei a entrevistar lavadeiras, cozinheiras, né, parteiras, professoras, né? E uma delas me falou assim, minha filha, eu vou contar uma história para você. Eu cheguei aqui antes da inauguração e eu não sou invisível, não. Eu sou muito atuante. E, portanto, eu via que não cabia aquele nome Mulheres Invisíveis. Ela estava falando, eu existo, eu sou atuante. E, portanto, aí eu falei, vamos mudar esse nome. A própria pesquisa mostrou, evidenciou que precisava mudar esse nome. E elas falavam muito da poeira. A cidade estava toda em construção, então a cidade é vermelha. O projeto é um tom avermelhado, porque é a poeira de Brasília. Então, o filme passou a chamar Poeira e Batom, né? Porque teve uma delas, a dona Lardi, ela fazia partos a cavalo em Planaltina, porque não tinha estradas, e ela dizia, a gente passava um batom, subia no caminhão e se metia na poeira. Né? Então, olha que coisa mais lindo. linda. É lindo. Lindo. Então, lindo. assim, eu tive a honra de ouvir essas belezas. E mulheres com mais de 80 anos, 90 anos, porque uma das justificativas para fazer esse filme foi, nós precisamos fazer imediatamente esse filme, porque elas estão morrendo e a gente está perdendo essa memória extraordinária das mulheres. Sim, E, é portanto, verdade. eu tive essa honra de entrevistar 50 mulheres.
Tânia, eu escutando você falar, eu me lembro que, porque também chegamos em 60 aqui, eu também era criança, né? Meu pai jornalista também, muitas convergências entre nós, né, Tânia? Então, e você falou da tua mãe professora, então eu lembro daquelas professoras também da Escola Parque, né? A dona Estela, a dona Mirtes, a Lilian Alcântara, porque a Escola Parque, nessa época do início de Brasília, é importante a gente pontuar que essas mulheres que, né, viveram essa história da poeira e batom, elas eram pioneiras na consolidação da capital da República. E elas estavam numa missão extraordinária de educação, que era o projeto do Darcy Ribeiro, né? Então, E quer do dizer, Anísio além Teixeira, do do Anísio Anísio Teixeira, Teixeira, da escolas Nise da integrais. Silveira, É. isso. Então, assim, era uma época em que havia o aspecto da educação, tinha uma pujança muito significativa. Então, eu realmente acho extraordinário que você esteja resgatando, trazendo para os nossos telespectadores esses informes dessa realidade brasileira, porque naquela época a gente estudava na escola classe, que é dentro das quadras, né? Cada escola classe servia uma vizinhança. Então, por exemplo, no meu caso, eu estudava na 108, que tinha gente da 106, da 308, da 208, da 207, da 200 e da 206, não, e da Eu 107. estudava na 106 Na e 106, saía né? com 10 anos de idade, saía da escola Parque, ia pela W3, passava em frente da confeitaria Flamingo, olhava Flamengo. encantada aqueles docinhos, mas só ali com aquele meu sorvetinho derretendo ali, que era o da escola Parque, que era pula a menina, era assim vermelhinho ou verdinho. E Mas eu também felicíssima andando na W3, vendo a Bibabô, e ia sozinha lá da 506, não, ali é 507, até a 11, sozinha, pois de é. boa, Naquela entre as época, Brasília era um uma criança grande sozinha de jardim. 10 anos. É, eu também, eu andava, Exatamente. ganhava o mundo de bicicleta. Então, assim, eu acho interessante você trazer isso, porque isso evidencia a relação intrínseca entre ser humano e território, né? E essa questão, assim, desse feminino que foi invisibilizado historicamente, porém, teve um papel, como essa professora falou, não, eu não era invisível de jeito nenhum, eu tinha uma atuação muito forte, né? E a atuação muito forte em todas as instâncias, né? Nas autarquias, no Congresso Nacional, nos tribunais, enfim, e Sim. também no jornalismo. Atuaram em várias frentes, e é isso que é o Poeira e Batom, que depois ele se ampliou para as memórias femininas da Constituição de Brasília, que se transformou numa grande exposição etnográfica e que a gente exibe cenários, reconstruindo cenários da época que elas moravam, onde elas falavam das casinhas na Candangolândia, Hum. na Cidade Livre, e tem o espaço do lazer, o espaço do mundo do trabalho, que elas atuaram na Nova CAP, atuaram em vários setores, não só nas escolas, mas como parteiras, lavadeiras, cozinheiras. Eu fiz uma réplica de um barraco, que é de uma foto icônica do Mário Fontinelli, com os ministérios em construção, e é uma mulher cantineira, que era aquelas mulheres que cozinhavam a céu aberto para fazer marmitas, comidas, né, ali para os trabalhadores. Então, é uma Sim, homenagem às mulheres mais simples, que efetivamente não estão nos anais da história e que não são socialites e que não estão assim nas manchetes assim, porque as manchetes da revista Cruzeiro e Manchete usavam bastante as figuras de mulheres, inclusive em frente a carros de aeroílis na frente do palácio, porque era a indústria automobilística que estava vindo, né? sim, Então, em propagandas, né, para que vendesse alguns apartamentos. Então, não que não aparecessem mulheres, apareciam, mas as mulheres como marketing e não como protagonista da história. E, sim. portanto, com Poeira,
a gente teve a oportunidade de ouvir 50 mulheres, 50 depoimentos, Olha que mesclados com bárbaro. imagens, são imagens todas, uma pesquisa gigante de arquivo, e de arquivos pessoais, que eu pedia para que elas trouxessem uma fotinha, uma roupa. Então, uma trazia um perfuminho, sabe, assim, isso aqui foi do meu casamento. Essa fotinha eram Olha, fotinhas pequenas, binóculos, e depois eu pude ampliar essas fotos. E essa exposição, inclusive, está montada no Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal. Ela foi inaugurada semana passada. E uma beleza de exposição mesclada com as coisas que tem no museu sobre o presidente Juscelino, que eram só os homens que eram falados ali. E a gente exatamente. teve a oportunidade de falar, não, vamos complementar essa história. A história é feita com elos, yin e yang, e as mulheres e homens estão juntos para fazer uma sociedade melhor. Não é? Então, assim, Sim. muito me honra ter ouvido essas mulheres, sabe, Regina? E eu gostaria muito de enfatizar que eu ouvi 47 mulheres, na verdade. Três já não estavam mais aqui, mas eram assim importantíssimas serem homenageadas, como a tia Neiva, que foi caminhoneira e Olha, depois virou líder espiritual fantástica, né? A dona Taki sim. Do Ofuji, Vale do Amanhecer, né? do Vale do Tia Amanhecer, Neiva, justamente. criadora do Eu Vale do usei, Amanhecer. e eu usei imagens de arquivo, ela na frente, a filha dela me cedeu uma foto dela de 1957 na frente do caminhão dela. Não é? Então, Olha, fantástico. Imagine uma não, mulher caminhoneira naquela época. naquela época, a ousadia dessa pessoa, né? Que coisa extraordinária. E ela, uma mulher corajosa, porque ela foi uma. Ela protagonizou coisas diferenciadas, né? Ela trazia essa questão da espiritualidade numa outra maneira. Então, assim, que bacana esse seu registro, Tânia. Quem mais que você poderia destacar, assim, que te chamou a Então, atenção? eu gostaria de acrescentar que dessas 50 mulheres, todas extraordinárias, são histórias absolutamente comoventes. Eu chorava todos os dias ouvindo essas mulheres. Por quê? Imagino. Por que que eu ouvia? Não só porque eram histórias absolutamente sensíveis e delicadas, e fora da pujança que elas traziam, da coragem, porque aqui faltava água, faltava luz, morava em casas improvisadas nos acampamentos. Então, era assim, tinham que mudar totalmente a sua mente para entrar numa cidade absolutamente em construção. E, além do mais, elas falaram assim, nós estamos colaborando para a nova capital do Brasil, nós estamos mudando o nosso país. Então, havia até 1964, inclusive assim, a Golda, né, a Yara e a Golda Petkov, que eu tive a oportunidade de entrevistar, em alguns casos, mãe e filha. Porque no momento da pesquisa eu percebi que, ok, entrevistar as senhoras, né, as que chegaram aqui no início, mas as filhas, como você chegou com 10, 8 anos, tinham muitas histórias para contar da Nossa, infância, de como que foi o estranhamento de sair da sua cidade e chegar numa cidade que estava ainda por existir. Então, a Golda Petkov, ela traz a dimensão tanto da liberdade, como ela percebia, que era uma cidade completamente ampla de desenvolver projetos, e ela desenvolveu projetos extraordinários com a Silvia Ortoff, né? Então, ela tem os primórdios do candanguinho, né? de um teatro, né? fabuloso, com os filhos dos trabalhadores. Mas, assim, ela fala do início de Brasília, que eu perguntava muito sobre, primeiro, quais eram as suas lembranças de quando chegou aqui? De onde você veio? Quais foram os meios de transporte de chegar aqui? Porque algumas vieram de pau de arara, né? Outras vieram de carros particulares, mas não tinha estradas ainda, era um jipe, ou então de avião, num lugar que nem tinha aeroporto, era um aeroporto de madeira, então elas relatam isso. Mas, para além dessas questões, a Golda ela traz a questão do golpe de 64, a invasão da Universidade de Brasília, a nossa, tristeza que foi o sonho de Juscelino, essa utopia
não só dele, mas contagiou todos, né? Não só Sim, os porque né? só um parêntese, corroborando com o que você está falando, com esse golpe de 64, os projetos de educação, os projetos ligados às artes, todo esse, vamos dizer assim, florescimento de uma identidade Brasília, de uma identidade candanga, uma identidade Cerrado, foi amordaçada por aquela Exatamente. realidade. Então, assim, Então, o foi filme, realmente um golpe em 64, foi é, dado um golpe, né? exatamente. É muito importante Então, a gente ter presente isso, Tânia, que é porque eu acho assim, quando a gente se dá conta de um fato histórico que gerou um impacto, é, trazendo solução de continuidade para processos edificantes, é muito importante a gente ter isso presente para a gente não deixar a história voltar para trás. Quer dizer, cada vez a gente tem que avançar mais. É intolerável imaginar nesse país outro cenário que não seja uma democracia, que não seja uma liberdade de expressão, porque nisso também seu pai jornalista, meu pai jornalista, a imprensa também foi amordaçada, então todo um cenário de silêncio se abateu sobre essa cidade que estava pujante em crescimento, né? Florescendo essa identidade. justamente. E é interessante que no Poeira eu faço essa linha histórica. Eu faço uma linha, elas vão trazendo seus depoimentos antes da inauguração, a inauguração, os processos de construção, os primeiros passos, golpe militar, depois como é que ficou a vida e tal. E assim, havia vários, assim, olha, é um número significativo de mulheres e de pontos de vista. Então, algumas traziam aspectos mais do cotidiano, da questão assim do dia a dia, dos acampamentos, né, das dificuldades e das alegrias também, né? Muitas falando o quanto foi desafiador sair da sua cidade, muitas vezes ali, mesmo que fosse uma pequena cidade, mas tinha a igrejinha, uma pracinha, a cidade tinha suas redes de contato. E, no entanto, quando elas chegavam aqui, não tinha isso, e elas tinham que fazer as suas novas amizades, e isso era muito rico. Isso é apontado que aprenderam com as baianas, com as pernambucanas, a gaúcha, dizendo que nunca tinha vestido calça comprida, e que mulher gaúcha não era permitido usar calça comprida, mas aqui eu cheguei e vi as goianas, as mineiras, as pernambucanas usando calça comprida, aderi rapidamente e achei extraordinário. Então, assim, o que a gente vê também é essa passagem das relações de gênero, há de se apontar que nós estamos vivendo o final da década de 50, entrando nos movimentos sociais fora do Brasil que estavam bastante fortes, né? O maio de 68, começo da década de 60, em outros países, os movimentos de mulheres, direitos humanos, direitos à proteção ambiental, já estavam, né, vamos dizer, dando seus passos com muito vigor, e, no entanto, aqui Brasília, por ser uma cidade jovem, elas começavam a ver esse choque, uma cidade com a proposta de uma arquitetura modernista, com educação revolucionária. E, no entanto, os costumes ainda não estavam acompanhando. E elas rompendo, elas tendo protagonismo. Então, isso é muito interessante no Poeira e Batom, que elas trazem essas contradições, né? E assim, é um retrato social e, sobretudo, do quanto elas foram corajosas, desprendidas, contribuíram muitíssimo para a construção da nossa história, não é? Então eu tive a honra de ouvi-las e também cabe apontar que desse número de mulheres, 20 já faleceram, inclusive durante Nossa, o período da pandemia, infelizmente, 3 faleceram desnecessariamente, porque se tivesse vacina elas estariam protegidas, e pelo nossa. fato já de terem uma idade mais avançada. Uma era de Barcelona, o marido dela veio contribuir como engenheiro para construir o Palácio da Alvorada. Ela veio recém-casada Olha, para cá. Então, ela nossa. disse que nem vinha,
E o marido que veio na frente, ela mandou uma carta para o acampamento, ele nunca recebeu essa carta. Ela falou assim: eu não vou ficar aqui na Espanha, eu vou encontrar com meu marido. Ela veio, comprou a passagem de avião, chegou em Brasília e não viu o marido, não viu ninguém, conseguiu uma carona, foi até o acampamento. O marido tomou um susto quando viu a dona Carmela, Imagino. moleque, Ratzacá, né? Então, assim, ela falou: olha, assim começou a minha vida na Vila Planalto. A minha casa era a única que tinha cortina, eu coloquei uma cortina de rendinhas, enfim. Então, eu entrevistei uma Então espanhola, você, uma então você, japonesa, então uma esse alemã, uma libanesa. é Então, e aí traz uma dimensão multicultural, né? E para além exatamente. regional de várias partes do Brasil, e 20 dessas senhoras já não estão aqui. Imagina se a gente não tivesse tido essa oportunidade de ouvi-las. Imagina Então, eu só. acho que o Poeira, ele obviamente que é uma poeira nesse universo, né, de tantas histórias, de tantas outras mulheres que eu gostaria de já ter feito Poeira 2, 3, 4, 5 e ouvido muito mais mulheres, porém é uma contribuição, não é, e que traz uma dimensão bastante, vamos dizer, diversificada e que assim me trouxe muita alegria. Você perguntou o que significou Poeira para mim e eu torno a repetir, foi pleno de emoção e até hoje, passado 13 anos, a gente exibe o Poeira e agora, no mês de março, exibimos em 4 atividades públicas e continua tendo público, as pessoas se emocionando, indo ver com escolas. Então, a gente fica muito feliz de estar contribuindo para, como você falou, nós estamos preservando as nossas memórias, não Sim, é? preservando as memórias. E, Tânia, E olha, é tão precisamos muito importante. disso. Muito, muito, precisamos disso, e a gente vê assim a importância da arte, né? Nesse momento em que a gente está agora percebendo no cenário, né, com a Margarete Menezes no Ministério da Cultura, trazendo outro fôlego, outro estímulo à arte, às expressões artísticas. Aí a gente vê a importância do cinema, do teatro, da música, da literatura, da poesia, né, para registrar essa nossa trajetória histórica, né, consolidando, expandindo a nossa cultura. Querida, a gente poderia ficar horas conversando. Eu quero deixar aqui o convite para os nossos telespectadores, quando vocês virem que se apresentará o filme da Tânia, Poeira e Batom, não deixem de assistir, porque realmente é um tesouro, um relato que transparece o histórico da nossa cidade, né? E nós somos todos seres históricos, somos todos seres de cultura. Tânia, querida, muito obrigada pela sua presença conosco. E a você, querido telespectador, telespectadora, obrigada pela sua companhia com a gente e até o nosso próximo encontro do Terra, Meu Amor. Até lá! Eu que agradeço, foi um prazer.